A paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, sua família. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso na presença dEle. Queridos, eu estava vendo um texto na palavra do Senhor. Logo após Jesus é crucificado e ele é sepultado. E uma das mulheres, as mulheres vão até o túmulo de Jesus e chega lá, ela encontra com os anjos e ele fala por que procura entre os mortos aquele que vive e tal. E quando elas reconhecem que é Jesus, elas se prostram aos pés dele e ele fala: olha, ide e anunciai aos discípulos, né? E ali ele fala assim: olha, fala aos discípulos que eu vou adiante ter com eles de Jerusalém. E diz também a Pedro. E eu quero me ater aí, eu não quero divagar sobre o texto, você vai lá, você lê. E por que Jesus fala e diz também a Pedro? Se ele fala, olha, avisa os discípulos, mas diz também a Pedro. Jesus, por acaso Pedro também não era discípulo? Não era um dos principais, um dos líderes? Aquele que Jesus falou que a ele foi concedido a chave? Por que Jesus fala, diz também a Pedro? Se nós lemos o texto, nós vemos que chega um momento que Pedro falou que não, ele ia até para a morte com Jesus, se fosse preciso tal. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E acontece que Pedro nega Jesus. E Pedro sai dali acabado, Pedro sai dali destruído, né? E eu entendo o seguinte, que muitas vezes, queridos, nós vamos errar. Muitas vezes nós podemos até negar o Senhor. Mas uma coisa que jamais a gente vai conseguir fazer é Jesus deixar de nos amar. É Jesus deixar de te amar por causa do teu erro. O teu erro, ele não muda Jesus, ele muda você. O teu erro não afasta Jesus de você, você se afasta dele. Você nega a ele. Você procura se ausentar do teu propósito porque você acha que você agora não é digno, porque você acha que você agora não merece mais o amor, a graça do Senhor. Queridos, a graça do Senhor, ela nos restaura. A graça do Senhor, ela nos transforma. A graça do Senhor, ela nos restitui. Sabe? Então assim, não é o que você faz, é o que Ele fez. Não é o se eu sou bonzinho ou se eu sou ruim. É porque Ele é bom. Então não está condicionado a mim, mas está condicionado a Ele, a sua graça. Porque veja bem, se nós fôssemos querer a salvação, a graça de Cristo pelos nossos méritos, nós jamais teríamos. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, é a palavra que diz. Somos pecadores. E se nós estamos aqui, se nós merecemos alguma coisa pela misericórdia de Cristo, não pelo meu mérito. Então ele fala assim, traz também a Pedro, porque Pedro achava que por causa do seu erro, achava por causa de ter negado o Senhor já não queria mais nada com ele. Tudo aquilo que Jesus falou foi anulado. Querido, uma vez que o Senhor lança uma palavra, ele não volta atrás. Ele não se arrepende. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que se arrependa. O que determina se você vai ou não viver aquilo que Deus tem para você é você mesmo, não é Cristo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Se Ele falou que você vai viver, você vai viver. Agora depende de você, se você vai querer ou não.
sabe? Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Agora, eu vou poder e vou ser se eu quiser. Porque a tua vontade, Deus não interfere. Deus, ele tem a vontade dele para você, que é perfeita, boa e agradável. Agora depende da tua vontade querer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio para isso. Se você vai querer ou não. Pedro chega a um ponto de dizer assim, olha, eu vou pescar. Quando na verdade Jesus, quando ele faz aquela pesca maravilhosa, ele fala para Pedro, Pedro, a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixe, mas pescador de homem. A tua missão hoje, Pedro, é outra. A tua missão hoje, Pedro, ela muda. E a Bíblia fala que Pedro larga tudo e vai seguir a Cristo. Mas agora, depois da morte de Cristo e depois do que aconteceu, Pedro está querendo voltar à velha vida, às velhas práticas. E muitas vezes, se a gente não tiver consciência de que Deus é um Deus que restaura, que liberta e transforma, nós, ao primeiro deslize, ao primeiro obstáculo, ao primeiro problema, a gente vai querer voltar às velhas práticas. A gente vai querer voltar à velha vida e vai esquecer tudo que a gente viveu com Cristo na caminhada. Pedro viveu coisas tremendas, Pedro viu milagres tremendos, Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu coisas que nenhum outro discípulo viveu. Mas quando ele erra, ele começa a voltar às velhas práticas. Foi necessário um trabalho de restauração. A Bíblia fala que Jesus aparece a eles ali junto ao mar de Tiberíades. Eles estavam pescando e não pegaram nada. A mesma cena. E o mais incrível é que muitas vezes as pessoas estão olhando para você, os discípulos, quando Pedro falou, eu vou pescar, eu vou voltar às velhas práticas, os que estavam com ele disseram, nós iremos também. O grande perigo de você se desviar é você desviar os outros junto com você. O grande perigo de você voltar às velhas práticas é você trazer de volta às velhas práticas aqueles que olhavam para você e tinha você como um líder, tinha você como um cristão, tinha você como alguém que era um homem e uma mulher de Deus. Então assim, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Tem pessoas olhando para você, tem pessoas querendo viver o que você está vivendo em Cristo. Tem pessoas, então, tome cuidado, você não pode desviar essas pessoas, você não pode tirar essas pessoas do caminho do Senhor. Não é só você, tem mais gente que depende da sua fé, depende da sua firmeza. Queridos, você vai errar, eu sei, sabe, o erro também faz parte do aprendizado. Errar faz parte do aprendizado, é um aprendizado, é uma evolução. Eu conheço e prossigo e conhecer ao Senhor. É o dia a dia com Cristo. Mas veja bem, o teu erro não torna Jesus uma pessoa que não é capaz de te perdoar, pelo contrário. Jesus perdoa erro, perdoa pecado. Jesus restaura o homem caído, Deus levanta o homem abatido. Então assim, foi necessário Jesus passar todo o processo novamente. Outra pesca fracassada, vai lá, lança a rede à direita. Foi necessário todo aquele processo. Quando eles pegam aquela quantidade de peixe, João fala assim para Pedro, Pedro é o Senhor. E a Bíblia fala que Pedro se lança no mar e vai correndo até o Senhor e veste as suas roupas e se prostra diante do Senhor. Pedro veste novamente
a sua posição. Diante de Deus você toma novamente a sua posição de autoridade, de liderança, sabe? E o mais incrível, aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam procurando, a Bíblia fala que quando eles chegam à praia já tinha sobre o fogo, sobre as pedras, pão e peixes. O que eles buscaram e não encontraram, Jesus já tinha pronto. Querido, o que você está buscando, o que você está lutando, eu não sei qual é a situação que você enfrenta, mas Deus já tem pronto para te dar. Deus já tem pronto o milagre, Deus já tem pronto o plano de restauração, Deus já tem pronto o plano de mudança nessa sua casa, nessa sua família, nesse seu filho, que às vezes você acha que é problemático. O Senhor tem a resposta e a solução para tudo, já está tudo pronto. Ele diz na cruz, está consumado. O plano de salvação do Senhor para sua casa e sua família já está consumado. Não importa o teu erro, não importa se você negou Jesus, Jesus não vai negar você, Jesus não vai desistir de você porque você desistiu dele em algum momento, não. Ele está hoje de braços abertos, te esperando de volta. Não é o teu pecado que importa, mas é o perdão do Senhor. Amém? Fica com essa palavra hoje, sabe? Às vezes você está aí se sentindo ninguém, se sentindo que talvez Deus te desprezou por causa do teu erro. Não, Deus não te despreza por causa do teu erro, mas Deus perdoa, te corrige e te traz de volta, porque Ele é o Deus que restaura, liberta, cura, transforma e restitui. Amém? O Senhor quer te restituir na sua posição de autoridade, de líder. O Senhor quer te restituir naquilo que você perdeu. Deus tem vida abundante para você viver na presença dEle. Então não desista porque você em algum momento errou. Confessa o seu pecado, o Senhor perdoa, o Senhor te restaura. E bora, tem muita coisa para fazer ainda nessa terra. Tem muita coisa, tem muita gente olhando para você, esperando só o norte, uma direção para poder caminhar também, para poder avançar, para poder conquistar. Então vamos levantar hoje. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Saia desse lugar que você entrou. Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Por que Pedro pergunta 3 vezes? Para restaurar. Às vezes Deus nos faz perguntas, às vezes Deus nos questiona, mas para nos restaurar. Vai lá, se inscreve no canal Pastor Fazendo Arte, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo para você no canal. Deus te abençoe.